Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Você, possivelmente, se já segue esse canal, sabe que aqui a gente encontra pessoas, discute com gente que tem conteúdo, que está participando desse mercado de saúde reprodutiva, principalmente em relação a conteúdo, a legado, ao mercado, e a gente fala de inovação, e a gente conversa com muita gente interessante, e hoje eu tenho o privilégio de conversar aqui com a doutora Eugênia Câmara. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui para a gente fazer esse bate-papo, doutora Eugênia. Seja bem-vinda. Obrigada, Arivelton. Para mim é um prazer, uma honra ter sido convidada, estar aqui com você. Esse podcast, né, que ganhou o Brasil e com muitas personalidades dentro da nossa área da reprodução. E, com certeza, eu estou muito feliz de fazer parte, de estar aqui, dentre essa lista de pessoas que já passaram por aqui. E vamos lá, né, conversar. Isso, vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouco. Doutora Eugênia, eu já te conheço e acompanho a sua carreira há bastante tempo, sou seu admirador, mas tem muita gente que aí pode ainda não te conhecer. Fala um pouco, quem é doutora Eugênia Câmara? Pois é, doutora Eugênia é uma mulher, mas que veio lá de trás, uma menina alagoana, de Maceió, e que veio de uma família de classe média, meu pai médico, e minha mãe realmente abriu mão da sua profissão para cuidar dos dois filhos. Somos dois, eu e meu irmão, que também é médico. E vivemos, na verdade, com inspiração dentro de casa, que era meu pai, e a forma como ele lidava e brilhava os olhos ao chegar em casa todos os dias, me lembro como hoje, contando os casos que ele atendia e o que acontecia, e para mim aquilo era maravilhoso. Era uma inspiração indireta, mas que fez toda a diferença na minha escolha da minha área, em ser médica. E hoje, né, como voltada para a especialidade da reprodução assistida, eu me vejo hoje realmente assim, como tudo fez sentido na minha vida para que hoje eu chegasse até aqui. Você é alagoana de Maceió, mas fez sua formação praticamente aqui em Pernambuco. Verdade. A minha graduação foi na Universidade Federal de Alagoas e a minha residência médica foi aqui em Recife, né? No IMIP. Fiz no IMIP, fiz no CISAM, que é do estado, fiz GO, né? Então, primeiro eu fiz ginecologia e obstetrícia por 3 anos. E a minha residência e reprodução, na época, né, tínhamos poucas instituições com residência médica para reprodução assistida. Aqui no IMIP, eu realizei a minha residência e depois recebi aí o convite. Os planos estavam aí voltados para retornar à minha cidade natal, que era Maceió. Acabei ficando 8 anos aqui em Recife, porque recebi realmente propostas que fizeram toda a diferença aí para mim. Ô, doutora, como é que é a escolha e por que reprodução assistida? Você tinha alguém na família, seu pai, ou alguém que tinha uma visão já desse mercado? Como foi que você se apaixonou por essa especialidade? Olha, como uma boa ariana, na verdade. Determinada e corajosa, mas tem muitas dúvidas e sempre tive dúvidas e eu gostava de tudo que eu visualizava. Então, a faculdade eu mudei várias vezes de opções, mas ao final da minha faculdade foi quando eu realmente passei pela cadeira de ginecologia e obstetrícia e eu me encantei com o cuidado, né, tanto do bebê, do binômio, né, da mulher e do bebê. Então, aquilo me trouxe realmente, tocou meu coração, eu disse, é essa área que eu quero seguir. E não foi logo um pensamento em reprodução assistida, porque realmente é uma área nova e não tinha ninguém de referência, né, ao meu redor. Na residência de ginecologia e obstetrícia, eu me inspirei, na verdade, em uma pessoa, um profissional maravilhosa, que hoje, na verdade, é uma colega, uma parceira, mas foi minha preceptora da residência médica no último ano da residência médica de ginecologia e obstetrícia, que foi a doutora Catarina Monteiro, né? Ah, sim, sim. Doutora Cati. E no CISAM, Erivelton, nós não tínhamos, na verdade, a cadeira de reprodução assistida. Era uma baixa complexidade.
Então, no ambulatório de baixa complexidade, a forma como ela lidava no dia a dia, o olhar, a condução dela, e tudo aquilo ali, eu fiquei muito apaixonada. Eu disse, nossa, eu acho que agora é isso aí que eu quero fazer. Eu pensava em fazer videolaparoscopia, fiz até estágios e tal, mas quando eu me deparei ali com aquele primeiro contato, Catarina foi uma pessoa que realmente me inspirou, não só no seu cuidado com o paciente, da forma de olhar, mas a sua didática. E, de uma forma geral, realmente foi uma pessoa que fez a diferença para mim. Eu digo ela todas as vezes que eu encontro. Eu gosto muito dela. Hoje ela é uma grande amiga. Foi minha obstetra do meu primeiro filho, porque eu tenho 2 filhos, né? O Heitor e o Arthur. O Heitor tem 12 anos, nasceu aqui, é pernambucano. Né? O pai ainda é meio receoso com isso, mas aí veio o segundo e ficou alagoando e equilibrou. E foi a doutora Catarina que fez parte dos seus meninos, não? O parto do meu primeiro filho, que foi aqui em Recife, eu morava aqui, sim. O segundo já foi em Maceió. Tá, para você que está assistindo ou está ouvindo aqui pelo Spotify ou mesmo pelo YouTube, doutora Catarina Monteiro, eu ainda vou ter o privilégio de ter um episódio com ela. Ela é aqui de Recife, aqui no Pernambuco, e é uma pessoa extremamente benquista por todo mundo e respeitada, né? Então, verdade. Já fica aqui o registro, tá? Muito bem. Então, de certa forma, você vivenciou, pelo que você está falando dos seus 2 filhos, um período de médica e mãe, e teve que equilibrar isso ao mesmo tempo. É verdade. Foi fácil ou foi difícil? De forma alguma. Foram muitos desafios, muitos perrengues, muitos desafios, realmente. Eu não tenho nenhuma família aqui em Recife. Meu esposo veio para cá. E quando eu estava grávida do meu primeiro filho e que ele nasceu aqui em Recife, nós não tínhamos rede de apoio, de fato. Não tinha. Meu filho precisei colocar ele no berçário, porque eu não tinha profissionais, né, de rede de apoio em casa. Então, ele ficou no berçário com 3 meses. Porque eu precisava voltar a trabalhar. Né? Quando eu terminei a residência médica de reprodução, a Madalena Caldas, né, que é uma referência, que foi uma referência muito grande para mim em todos os aspectos, e ela era chefe da residência médica do IMIP, e me fez o convite para permanecer em Recife, para estar junto à equipe da clínica dela, né, que é uma clínica, uma das maiores clínicas de Pernambuco. Madalena, como você conhece, né, pioneira em muitas coisas aí da área da reprodução. Sim, sem dúvida, tem uma história muito bonita. Isso. E, para mim, foi uma honra, um convite irrecusável. E fazer parte daquela equipe, na época, ela tinha mais 3 médicas assistentes, então eu fui a 4ª, né? Chegou há pouco tempo atrás, até eu acho que, não sei se 16 médicos, então o grupo cresceu muito. Eu fui a 4ª a chegar em 2012, a clínica. Então, eu finalizei em 2011 a minha residência, em 2012 eu entrei na clínica, fiz um fellowship em Valência, na Espanha, e foi uma experiência maravilhosa. E assim que eu voltei, ela disse, olha, vá que a sua vaga está garantida aqui. Então, que ótimo. Tá certo. Então, foi maravilhoso, foi uma escola para mim, Livelton, né? Eu acho que, realmente, para quem escolhe uma área tão delicada, com tanta precisão, com tudo que nós vivenciamos dentro da área da reprodução assistida, ter alguém, um profissional, que tenha um serviço grande, com muitos casos que você possa vivenciar, e trabalhar e discutir, faz toda a diferença, sem dúvida. E também nesse início de carreira, naturalmente, você não tinha ali o seu próprio laboratório e você precisava desse apoio também da parte de embriologia, ou seja, você precisa ter um laboratório provedor. Mas você finalizou essa parte e voltou para Maceió. Esse era o seu plano, voltar então, e se estabelecer em Maceió. Deixa eu contar uma coisa antes, né, uma outra oportunidade, porque foi esse ano, em 2012, que eu entrei, né, no grupo da Madalena, da Geari. As coisas aconteceram muito rápido. Então, no mesmo ano, tivemos aí o grupo, a ideia de colocar uma clínica também. E Madalena foi a primeira, né? Disse, vamos colocar uma clínica, porque na época existia
um programa chamado Acesso, que era da Merck, né? Inclusive, nem sei se eu posso falar, mas Pode, já falei. não tem problema não. Da Merck. E esse grupo Acesso era para realmente ajudar alguns casais de forma para uma aquisição melhor para a realização dos tratamentos. E a clínica dela tinha um número de ciclos grande e não estava conseguindo realmente aportar e receber essas pacientes. E a ideia inicial foi dela, disse, olha, vocês, né, estão aí em 4, na verdade 5, que depois chegou a Renata, que tal vocês montarem uma clínica? E eu dou todo o apoio, vocês colocam os casos aqui na clínica e tal. E foi assim, uma atitude dela na época, onde nós vivenciávamos uma época que a reprodução, os consultórios, eles não eram tão abertos, não. Né, Erivelto? Os laboratórios, né? Os laboratórios, eles não eram abertos, pelo contrário, era totalmente muito fechados. Difícil de entrar. Então, ela já foi uma das pioneiras aqui no Nordeste em receber esses médicos assistentes. Na época, você não tinha também médicos assistentes, era um médico único, profissional, né, para dar conta daquele consultório, do laboratório. Então, ela já foi aí uma desbravadora nesse sentido, foi, né, sem dúvida. De trazer médicos assistentes e conduzir os pacientes dela, né, de uma responsabilidade gigantesca para a gente, mas que nós abraçamos, e eu não pensei nem 2 vezes, não vou nem pensar. Quando é que vai passar novamente essa oportunidade? Jamais vou me agarrar. Então, foi algo assim tão grandioso para mim na época. Eu não sabia nem se ia dar conta, mas eu essa topei. Essa clínica ia ser aberta aqui ou em Maceió? Em Recife, tá. Que é a clínica Embryos hoje. Né, e éramos 5 sócias, né? Hoje eu não sou mais sócia da Embryos, mas a Embryos existe, né? Com as 3 médicas que ficaram na sociedade. Mas montamos, inclusive, na mesma rua e deu super certo. Era um público diferente? Era um público inicialmente diferente. Assim, com poder aquisitivo isso. menor. Mas que isso foi trazendo, né, outras oportunidades, sim. E fomos trabalhando de forma... E aí veio, né, a questão do marketing na época, o Facebook. Era Facebook. Ali, era Facebook, né? E eu falo, Jair, meu marido, como... ele é o gestor da clínica, ele, né? Eu digo, ele eu sou a CEO hoje, né? E ele é o CFO, enfim. E aí, nessa época, ele tem formação em publicidade e tudo. Eu disse, Jair, vamos ajudar a gente aqui. E aí, ele colaborou muito. Até hoje existe a página do Facebook da Embryos com muitas publicações daquela época. Então, também nós fomos muito inovadores nisso. A marca dúvida. Da Embryos, né, ele criou. E a marca que permanece até hoje. E nós fomos inovadores. E como essa questão do Facebook também me ajudou a retornar para Maceió. Na Clínica da Madalena, nós tínhamos um público, sem dúvida, porque Maceió, na época, não tinham profissionais de referência em reprodução. Então, Recife recebia muitos pacientes de Maceió. E eu fui percebendo isso, e sempre que eu atendia paciente de Maceió, pacientes, doutora, o que você está fazendo aqui? Maceió não tem ninguém. E eu ficava naquela, será que realmente daria certo? Né? O início de carreira. Você estava morando aqui? Eu estava morando em Recife. Tá. E aquela necessidade cada vez mais crescendo, chegou ao ponto de eu ter uma agenda praticamente de Maceió. Paciente de Maceió, doutora Eugênia. Paciente de Maceió, doutora Eugênia. Então, os pacientes estavam vindo de Maceió para te consultar com você aqui. Exatamente. Eu disse, então chegou agora. Está na hora de ir para Maceió encontrar os pacientes lá. E aí, nessa época, eu tinha a sociedade da Embryos com as minhas próprias pacientes. Tinha os horários que eu atendia como médica assistente ainda na Madalena. Fora isso, né? Plantões. Natural. Precisava, natural, né? Mas resolvi dar esse passo. Certo. E aí, como é que foi esse passo? Recebi uma oportunidade de uma amiga que tem uma clínica em Maceió, de imagem e consultórios. E ela disse, Eugênia, já que você vem ver a sua família, né, a cada 15 dias, pelo menos, vem e atende, abre uma agenda aqui. Eu disse, então vamos lá, vamos embora. E eu me lembro como hoje, Erivelton, eu acho que desde esse primeiro dia que eu abri essa agenda, nunca faltou paciente. Que bacana. Hein? Nunca faltou. E isso foi me fortalecendo cada vez mais. Como eu disse, nessa questão da entrada também do Facebook, trouxe também uma divulgação e um ponto de referência, né, das pacientes para me encontrar.
E fomos evoluindo. Eu quero falar eu quero ficar um pouco mais de tempo aí nessa decisão, nessa sua veia empreendedora. O Certo. primeiro momento você foi empurrada praticamente, né? Exato. Foi colocado na frente e qual que era a sua opção? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Você tinha que embarcar. Até porque estava um pouco dividida a responsabilidade contigo e outras. Mesmo que você não quisesse, você olhava assim, poxa, eu não vou querer, eu vou. Isso. Meio que ali no grupo. Mas a decisão de voltar para Maceió, ter um consultório, criar sua clínica, aí você já foi e já criou a sua marca própria, nesse caso. Não bateu um medinho, não? Bateu. Sempre bate, né? Sempre bate. E esse medo, ele veio realmente atrelado a outras questões, porque eu tinha algumas inseguranças aqui. Na época eu já tinha concurso, inclusive. Lá? Aqui em Recife. Aqui? Você abriu mão do concurso? Eu abri mão do concurso. Então, foi realmente uma decisão que eu precisei fazer um trabalho de autoconhecimento muito grande, sabe? Ele vai dizer assim, veja, quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã. Então, eu não posso me desviar do meu foco. E era uma das coisas que a Madalena me dizia, Eugênia. E eu comecei como reprodução. Né? Eu tenho a formação de ginecologia e obstetrícia, mas o meu atendimento de consultório, eu não comecei. Lá na Embryos, eu não atendia ginecologia e obstetrícia, somente reprodução. Então, eu já saí um pouco do que é o habitual, né, da maioria dos colegas que vão atender de tudo, ginecologia, obstetrícia, fazer parto e tal, né? E ela disse, não, Eugênia, vai ser difícil, vai ser complicado, mas siga só na reprodução, dá medo. E essa volta eu abri mão do concurso, claro, foi tudo pensado, arquitetado, né, com segurança, com a rede, né, com muitas conversas com o marido, e ele, vamos que eu te apoio. Então tá certo. Com o filho pequeno, meu filho na época tinha menos de 2 anos, só um. Menos de 2 anos, e decidi retornar. Mas o meu retorno não foi gradativo, foi aos poucos. Então, eu retornei, aí fiz o inverso. Me mantive ainda na sociedade da Embryos, me mantive ainda com alguns horários de médica assistente ainda na clínica. Eu precisei reduzir. Que é a transição, né? Que foi a transição. Mas insisti, né, botei o pé e vou firmar. Na época não tinha, como eu te falei, Maceió não tinha médicos de muitas referências e mulher especialista em reprodução, eu fui a primeira. Foi a primeira lá? Eu fui a primeira. Nesse ponto, hoje, é parte de um dos capítulos do meu livro, que é o medo do começo, que você faz a transição, e essa transição, você está na ginecologia, está como médica assistente, está dando plantões, faz parto às vezes, e tem ali uma certa zona de conforto. E você, esse profissional, ele perde, não vou falar a palavra perder, acho que está ruim, ele toma muito tempo para dedicar 100% à reprodução, porque ele precisa pagar suas contas e muitas vezes não tem o apoio. Você tem um esposo que te dá apoio, suporte nas questões do business, do negócio como um todo, mas a maioria não tem isso. E aí perde-se muito tempo nessa transição e alguns não completam essa transição, ficam 3, 4, 5 anos, depois acaba desistindo porque a reprodução não decola e a ginecologia, de certa forma, tem mais demanda, continua pagando as contas. Até como assim, a sua vivência própria, que conselho você dá para os novos? Vá de uma vez ou faça a transição na zona de conforto? E aí? Pois é difícil, porque a gente precisa entender a realidade de cada um, como você bem falou aqui, mas eu acho que não ter medo de começar, de dar esse primeiro passo dentro da especialidade que você quer seguir. A reprodução assistida, ela tem muito, né, a dar, e é uma especialidade que é muito desafiadora, mas precisa de muita dedicação. Então, a gente precisa entender quem a gente quer ser. Então, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, onde eu quero estar? Então, dar esse primeiro passo, ele é importante, porque quando você está ali imerso, você é levado simplesmente pela rotina, pelo dia a dia,
E você realmente precisa desacelerar. Então, muita gente começa, às vezes, atendendo os planos de saúde, e aí vai reduzindo, começando realmente, de fato, a ter selecionar aquele público. É uma outra coisa, não é, Erivelton? Você mesmo sabe. Difícil. Quem é o meu público? A quem eu quero, né, oferecer os meus serviços? Que tipo de serviço eu quero oferecer? Ainda tem isso. Então, você entender quem você é, onde você quer chegar e a quem você quer, que público você quer atender, direciona muito. Entendi. Procurar realmente, de fato, profissionais que possam também lhe acolher. Essa questão de você ter uma inspiração, um mentor, alguém que possa te auxiliar nesse processo. Quando eu comecei, não tinha nada disso que tem hoje. Então, as pessoas hoje entram no mercado e tem a possibilidade de ter profissionais que possam te auxiliar no seu posicionamento, na sua forma de plano de negócio, no seu propósito. Mas eu acho que o primeiro passo ele tem que ser dado. E muitas vezes a gente precisa deixar coisas para trás, dores, né, resultados, às vezes, que demoram um pouco para chegar, mas que a gente não pode desistir e é manter o foco no que você deseja. Para o seu público, como está posicionado hoje a clínica Eugênia Câmara? Isso foi bem interessante também, porque quando eu retornei para Maceió, eu fiz essa transição. Depois disso surgiu uma oportunidade de eu entrar em uma outra clínica, mas ainda não era a minha clínica. Era uma clínica de dermatologia. Você alugava um consultório? Eu alugava um consultório de duas colegas que eram ginecologista e obstetra. Elas dividiam aquele consultório dentro da clínica de dermatologia. Estavam começando, mas não tinham muito fluxo ainda, muitos horários livres. A sala estava linda, né, nova, maravilhosa. Eu só comprei o meu ultrassom, botei dentro e comecei. E aí, tudo foi crescendo tão rápido que eu comecei a ocupar mais horários do que elas, até o ponto que eu disse, e aí, quer me dar a sala? Quer quanto na sala e tal? Para mim, estava cômodo naquele momento, era confortável estar, mas ali, Erivelton, eu já pensava muito e eu me preocupava muito com a jornada do paciente. Inclusive, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de jornada foi com você. Foi. Aliás, deixa eu só fazer acho que lá em 2018... 17? Não, foi antes. Eu acho que foi antes. Eu acho que foi 2016, mais ou menos. Por aí, exatamente. E eu me lembro que eu te visitei nessa clínica. Sim. Algumas pessoas fazem uma brincadeira comigo que quando começa a clínica eles me convidam para ir lá. Porque diz que dá sorte e, bom, tomara que continue. Mas o fato é que eu te visitei nessa clínica, lá na da dermatologia. Exato. Era um consultório. Verdade. Alugado, horários, começou. Horários. Você fez o seu primeiro site, o primeiro esboço da marca, da Eugênia Câmara, que mudou muito. Sim, já, né? Você foi melhorando ela. Isso. Então, assim, já você está escutando isso aí, dirigindo no carro, pelo Spotify, possivelmente, ou vendo mesmo no YouTube. É assim que começa mesmo, né, doutora? Exatamente. É no medo, na incerteza, isso. É pequeno, isso. Mas a cabeça é grande, né? Isso. E muitas vezes a gente tem muito medo, e esse medo, ele vem vinculado a outras coisas. Os profissionais que eu vejo muito hoje, Erivelton, eles às vezes ficam, né, tendo a necessidade de estarem no momento perfeito. Isso. Com as pessoas perfeitas. Então, mas é porque eu tenho que ter isso? Não, mas você não pode começar enquanto você não tiver isso. Gente, começa. A gente vai errar mesmo no meio do caminho e a gente vai se moldando e vai encontrando realmente, de fato, as pessoas e os profissionais ao longo da nossa construção que vão moldando também quem a gente é. Nós estamos em transformação o tempo todo. Então, nós não precisamos estar naquele momento perfeito, porque a perfeição ela não vai existir. Existe um momento ideal que você precisa realmente começar e dar o primeiro passo e você vai sentindo e as coisas aconteceram dessa forma. Então, tem que ter tal coisa, tem que ter tal coisa para poder realmente começar e nunca começa. Não, exato. Nunca começa. E ali você viu que a jornada e a experiência do paciente naquele ambiente não estava legal. Pois é. Então, eu tinha um esforço muito grande em proporcionar essa jornada. E trazer o que eu gostaria de proporcionar. Então, nós trabalhamos com um público de infertilidade.
um público que não quer ser visto, e é um público que merece muito cuidado. E os detalhes fazem a diferença, tanto positiva como negativa. Então, eu tentava ao máximo trazer uma experiência que eu acreditava que, naquele momento, era necessário e que fazia parte, né, do meu acolhimento e de todo o tratamento, mas eu não estava realmente conseguindo, porque eu não conseguia ter a minha autonomia em todas as etapas. Então, foi aí que eu disse, não, eu acho até que demorou um pouco, viu? Porque eu acho que eu passei uns 5 anos nessa clínica. E eu acho que é uma coisa que eu penso assim, nossa, onde é Demorou. que eu estava? Demorei. Veio o segundo filho e, claro, para a mulher sempre é mais desafiador. São várias questões. Eu me lembro como hoje, o meu segundo, e com 1 mês eu estava dentro da clínica. Ele numa sala com a babá e eu na outra sala. Atendendo. Entre um e outro, amamentar ali rapidinho e volto. Então, vários pacientes hoje, inclusive, se lembram. Ai, doutora, eu me lembro que você amamentava o seu primeiro filho, não era lá na clínica? Eu disse, era, exatamente. Então, é sobre isso. E, nesse momento, eu vi que eu precisava realmente do meu espaço. Eu disse, não, já durou tempo demais. Eu preciso estabelecer, eu preciso ter algo maior, como eu realmente, que eu consiga controlar todas as etapas ali do processo e proporcionar o que eu desejo. E aí veio realmente a clínica Eugênia Câmara, a clínica EC hoje. Como é o nome? EC, que era Eugênia Câmara, agora é EC. Entendi. E aí estamos agora nesse movimento da clínica EC. EC. Tá. Porque por muito tempo, Arivelto, eu pensava eu tinha muito receio em colocar uma clínica multidisciplinar. Muitas pessoas chegavam para mim, inclusive, e diziam assim, ai, mas é só você na clínica. Por que você não coloca um obstetra, um ginecologista, né? E, enfim, eu abri para outros profissionais, um fisioterapeuta, um pediatra e tal. Eu disse, gente, veja, eu quero proporcionar certa experiência para o meu paciente. Entendo. E para eu experimentar e também entender se realmente faz sentido para mim, eu preciso testar dessa forma como eu desejo. E veio a clínica em 2021, que é o local onde nós estamos, inauguramos, assim, começamos esse movimento na pandemia, você vê, viu? Eu lembro. Eu disse, olha, aí começou realmente essa questão do empreendedorismo médico, que nós não temos formação, né, infelizmente, na faculdade, na residência, naquela época, e a gente vai desbravando e buscando realmente profissionais que possam nos ajudar nessa jornada aí. Então, nesse momento, eu disse, não, essa clínica aqui, achei, ela tem uma vista linda para o mar. Você ainda não foi me dar sorte? Não, estou brincando, você foi. Fui sim. Você lembra? Fui, eu lembro sim. Você estava precisando voltar, que você nunca mais foi lá. Não, eu fui, nessa clínica eu fui também. Você já foi. Já fui. E aí tem uma vista linda para o mar. Eu já vi. E quando nós realizamos, assim, foi muito especial, Arivelto, fazer esse projeto da nossa clínica, porque é uma clínica boutique, realmente, claro. Né, em área, é uma clínica pequena, mas é uma clínica onde nós temos muito cuidado com todos os processos. E a arquiteta, né, que eu contratei na época foi muito intencional. E ela realmente assim, embarcou no processo, ela entendeu intrinsecamente o que eu queria proporcionar, que era um cuidado humanizado, que era a sensação do paciente entrar e achar que está em casa, numa sala de estar aconchegante, né, que você possa estar ali sentindo à vontade para conversar e trazer as suas dores e sentir que está sendo cuidado de forma muito especial e individual. Então, nesse momento também, nós fizemos uma parceria de uma mentoria também com o pessoal da Health Business, né? A Ana Paula e a Marina, que foram pessoas especiais também na nossa trajetória e que trouxeram aí um olhar mais especializado na época para a gente, treinamento de equipe, de atendimento, né, ao paciente com os pré-requisitos que nós gostaríamos de oferecer. E a seleção, e é tão interessante, Arivelto, eu vou trazer um ponto que, na época, quando estávamos fazendo a seleção das nossas colaboradoras, que estão comigo até hoje... Olha, selecionou certo, então. Foi. Tivemos uma pessoa só que realmente começou, mas saiu logo no início e, enfim, as meninas estão comigo até hoje. E
Eu não queria, na verdade, pessoas que já tivessem trabalhado muito tempo em clínicas. Sim, você queria formar da base. Eu queria moldar. Então, na seleção, veio a Cíntia e a Lidiane. A Cíntia, né, hoje, ela é quem faz toda a parte de atendimento do WhatsApp, atendimento pessoal e follow-up, essas coisas. Ela é uma mulher jovem, ela é geração Z. E ela trabalhava numa loja de luxo. Olha. Atendimento ao público de luxo. Eu disse, acho que aí, né, vai fazer um pouco de sentido. Você entrega mais experiência, pela formação, né? Isso. E a Lidiane, ela é formada em turismo também. Nunca tinha tido nenhuma experiência em clínica, quanto mais clínica de reprodução, que é algo que as pessoas enxergam, né, à distância. Mas ela trabalhava com receptivo, ela recebia pessoas. E eu disse, Lidiane vai ser minha concierge e Cíntia vai ficar aí nesse atendimento. Então, fomos trazendo formação para elas também. Certo. E, doutora, formar a equipe é fácil? Não. É difícil. Manter mais ainda. Como é que você está conseguindo manter sua equipe? Quais são, se você pode falar ou dar alguma dica, como é que é liderar, formar, liderar e reter esse time para entregar um serviço diferenciado que você quer? É muito difícil. Todas as clínicas reclamam de alguma maneira que o turnover, ou seja, a troca é muito alta. E principalmente eu acredito que lá em Maceió nós temos poucos profissionais da área, e falando principalmente agora de médicos. Certo. Né? Falando a princípio de médicos da área da reprodução, nós fizemos, né, algumas tentativas, na verdade, desde a outra clínica. Então, eu sempre tive um pouco desse perfil educacional também, sabe, Erivelto? Então, eu sempre gostei e gosto de compartilhar conhecimento. Então, a princípio, eu abri as portas, né, vamos lá, eu começava como acompanhando o serviço e tal. Você fez com médico com e médicos. Tá. Isso. E passava um tempo, depois saía. Experimentava. Né? Experimentava, e aí, enfim, aí vinha E outra você também pessoa, validava. E eu também validava ou não, né? Se fazia sentido. Porque é muito difícil você, não vou dizer moldar, mas que você traga ali uma bagagem dentro do que tem a ver com os princípios da clínica, o propósito, a filosofia. Então, é difícil, de fato. E falando também de colaboradores, né, e de essa questão multidisciplinar, então, até pouco tempo atrás, por exemplo, eu não tinha outros médicos e outras especialidades. E de 2 anos para cá, nós abrimos, de fato. Hoje nós temos médicas geneticistas, nós temos mastologistas, nós temos ginecologista, obstetra também lá na clínica. E isso realmente vem trazendo de forma vem agregando, de fato, para a clínica, mas são profissionais pontuais. Então, também é importante a gente entender se aquele profissional tem a ver com a sua filosofia, com o seu propósito, com o seu tipo de atendimento, com o que você quer ofertar. Porque a experiência ela precisa ser igual para todos. Precisamos falar as mesmas línguas e ter o mesmo tipo de atendimento. Os colaboradores também. Eu tive uma sorte. As meninas, elas estão comigo esse tempo. Não é fácil, me aguentam também, porque a médica agora é empreendedora e gestora. Precisa ter tempo também para lidar com os números e tal. E meu marido também, Jair, né, que hoje também é gestor, realmente deixou grande parte, né, da dedicação de outros trabalhos dele para estar dentro da clínica, apostar, investir. A estrutura está praticamente toda profissionalizada. Toda profissionalizada. E hoje nós temos um outro olhar, né? Um olhar realmente do empreendedorismo. E algo que eu, na verdade, nem imaginava, mas você sabia que eu estou gostando? Não, eu vi outro dia, eu vi umas publicações que você estava participando de um programa de desenvolvimento e aceleração de médicos e tudo, e eu fiquei super feliz, porque você vivenciou isso tudo, né? E
E eu percebi já uma nova postura completamente. Mulher, empreendedora, médica, especialista, acima de tudo. Fazer isso tudo no Nordeste. Sim. Para quem está assistindo esse podcast ou ouvindo aí pelo Spotify, é sempre, assim, a gente tem uma audiência maior e esse mercado como um todo ele é maior na região sudeste, então tem sempre um olhar para o Nordeste, muitas vezes não conhece. Sim. Tem as dificuldades, mas tem muita oportunidade. Demais, demais, muita oportunidade, tem muita gente boa. E muita gente entendeu? boa. Capacitada e que entrega muito de coisas maravilhosas e que hoje a gente consegue realmente atingir de uma forma muito ampla. Né? Nós temos agora um tipo de atendimento onde nós estamos recebendo muitos pacientes para um turismo médico. De fora do Brasil? De fora do Brasil, olha, porque que estamos bacana. ali em Maceió, né? Maceió ela tá, fácil. E os voos e malha aérea agora tem facilitado muito para Lisboa e tal. Então, está vindo um público novo, que não vinha. Bacana. E nós estamos aí atrelando isso a uma experiência Excelente. que está sendo fantástica. Poxa, que bacana. Isso é espetacular. É um novo olhar. Estamos diferente. experimentando. Eu acho que assim, potencialmente, esse é um mercado que engatinha no Brasil de uma maneira geral. E requer uma iniciativa e uma certa persistência. Como a doutora disse, está experimentando. Experimentando. Não é fácil. Não. Precisamos lidar com a distância, com a telemedicina, com os desafios da saúde fora do nosso país. Mas está sendo interessante. Doutora, vamos falar de dificuldade, de dor, mais do que a doutora já passou. A doutora ainda não opera com o seu próprio laboratório e você tem que deslocar, e os seus pacientes também, uma distância grande, cerca de 400 quilômetros. Isso não é fácil. Não. A jornada do paciente fica pesada. E aí eu atribuo o seguinte, e eu sempre coloco isso: crescer com toda a facilidade e os recursos à sua disposição e ao alcance da mão é uma coisa. Quando um médico convida um paciente para continuar o tratamento com ele a 400 quilômetros de distância, ida e volta, e na maioria das vezes mais de uma vez, é porque a conexão com o médico é muito forte. É verdade. E você vivencia isso rotineiramente. Rotineiramente. Eu tive épocas, agora a gente realmente com uma demanda maior, nós estamos tendo estratégias, né, mais que facilite mais esse deslocamento e essa conexão, mas tudo tem a ver com o que a gente construiu e com que a filosofia que eu sempre quis passar e a nossa clínica sempre quis passar, de trazer realmente segurança, de trazer realmente a transparência, de pegar na mão. E como eu lhe disse, eu gosto muito da questão de ensinar. Então, eu faço questão de desenhar, de mostrar. Eu tenho gráficos, eu tenho ilustrações, eu mostro realmente estatisticamente. Eu trago o paciente para a realidade de uma forma muito cuidadosa. A gente precisa sempre estar se sentindo no lugar do outro. Então, são muitas dores, são muitas ausências também de assistência. São muitos desafios, né, no nosso estado, inclusive. Ainda falta estrutura. Ainda falta muitas estruturas, né, falando em interiorização, e que o paciente, quando vê aquele tipo de atendimento que ele sente, não, aqui eu estou me sentindo seguro, e é isso. A nossa especialidade, ela é um pouco traiçoeira. Então, nós não temos, né, não conseguimos entregar 100% do que a gente oferece. Existem as limitações, mas um grande legado que a gente traz na nossa clínica é a seguinte coisa: a gente quer trazer a experiência positiva do começo ao fim. O resultado até pode ser negativo. Até pode ser negativo, mas que o final, mesmo que nós não consigamos e que porventura a paciente desista e pare ali, ela diga: doutora, eu realmente sei que vocês fizeram de tudo, mas muita coisa ainda não está nas nossas mãos. Então, é sobre isso. Eu já escutei de pacientes, né? E isso, assim, dá um conforto no coração.
né? Porque eu digo muito às minhas pacientes, eu não largo a mão de ninguém, viu? Se largar a minha, eu não largo a sua, não. Vamos em frente, a gente cai aqui, levanta aqui, vamos lá. Mas é essa questão que eu quero mostrar, é que ele entenda que ele teve o melhor, tecnologicamente falando, né? Falando de ciência, falando de dedicação, falando de experiência, de acolhimento, de resultados, estratégias, mas com aquele pensamento de que, não, realmente foi me dado o melhor. Entendi. Como é que você lida com a situação de pacientes, não seus, mas de uma maneira geral, que ainda imagina que precisa ir para São Paulo? É desconhecimento ou ainda persiste como era no passado, porque não tinha especialistas, né? É desconhecimento? O que é, doutora? Como é que é a sua visão nisso? Como você lida com isso? Isso é um quadro em que a gente conseguiu converter muito ao longo dos últimos anos, né? De segurar muitos pacientes. Ainda existe, claro. Eu acho que, como em todos os lugares, vão ter pacientes que vão escolher ir para outros lugares, seja por uma questão cultural, seja por uma questão territorial, né? Maceió é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. Então, inclusive, é uma das coisas que nós temos muito cuidado. Então, eu tenho pacientes, inclusive, que não entram pela porta da frente, literalmente. A gente preza por um atendimento de horário. Entendi. De agendamento. A minha recepção você não vai ver nunca lotada, com gente em pé, com pessoas, com um casal do lado do outro aqui. Você não vai ver. Porque a jornada é individualizada. Preciso, individualizado. Entendi. E eu tenho pacientes que vão em horários especiais, porque não querem ser vistos. Então, a gente tem muito esse olhar. Por isso, quando eu falei para vocês, eu tinha muito receio de colocar outros profissionais que pudessem modificar a nossa logística. Entendo. Então, por muito tempo, a gente não teve. Agora, estamos tendo uma experiência que agora está sendo moldada realmente com o que a gente acredita. Mas, essa questão ainda de ter pacientes que ainda possam se deslocar para outros locais, eu acredito que é mais uma questão territorial do que por uma questão, não conhece, né? Até porque acontece o contrário também. Então, eu tenho pacientes que são de outros locais e que vêm. Eu tenho paciente de São Paulo, tenho paciente do Rio, eu tenho uma paciente do Rio agora que ela vai vir para a 4ª captação de óvulos. Estamos fazendo um processo de congelamento para ela e ela está aí nos ciclos. Então, nós estamos dando toda a estrutura e ela não teve uma boa experiência lá no Rio e veio para cá. Tem então, o outro lado também. Conexão. Então, também tem o outro lado, né, Erivelton? Sem dúvida. E uma coisa é o seguinte, como é a sua visão A gente tem trabalhado um pouco esse conceito de que não é só a infertilidade, que os pacientes férteis que necessitam das tecnologias de reprodução assistida em termos de volume é maior, o volume é maior do que os inférteis, mas tem que educá-los. Sim. Congelamento de óvulos. Está crescendo para você? Você está conseguindo evoluir nesse público chamado infértil ou predominantemente ainda o fértil? Você está crescendo no público fértil ou predominantemente o infértil é maior? Ainda é maior. Ainda é maior. O congelamento de óvulos é algo que muito recente. Acho que depois da pandemia cresceu mais. Até mesmo a educação Sim. Perfeito. As pessoas públicas começaram também a divulgar mais, a falar que está congelando. Isso ajudou. Ajudou a trazer informação, a chegar a informação direta para aquele público que não estava ali acompanhando nenhum tema sobre reprodução. Então, o fato de essa divulgação ter atingido pessoas, um nicho de pessoas necessárias, mas que não estavam ali, estavam apagadas para nós profissionais, vem aumentando, acho que contribuiu. Acredito que nos últimos 2 anos nós conseguimos ver uma curva de crescimento de pacientes congelando seus óvulos. Pacientes jovens, pacientes com idade mais avançada também, mas pacientes jovens. Então,
hoje também nós temos algumas estratégias para trazer vínculos e conexões com outros profissionais que possam também trabalhar em conjunto e que aproxime melhor, né? Então, nós precisamos entender que é uma estratégia, né? Uma estratégia de indicação, de você se conectar com outros profissionais de outras áreas e se mostrar e se disponibilizar em estar ali e criar uma grande rede onde você possa ter esse aporte. Mas eu tenho observado, sim, as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Eu tenho uma visão, Erivelton, muito do cuidado multidisciplinar do paciente, desse cuidado integrativo. Então, tem alguns anos já, né, isso também veio com as minhas mudanças. Você me conheceu de outra forma. Sem dúvida, mudou muito. Mudei muito, né, depois dos filhos, adoeci de fato, né, eu cheguei a entrar numa obesidade e tive algumas repercussões realmente de saúde e precisei mudar a chave, virar a chave. E foi aí que eu comecei a ter esse olhar também para as pacientes. Eu disse, eu não posso estar desse jeito e dizendo à minha paciente que tem que seguir isso aqui, isso aqui. Então, eu comecei a me aprofundar mais nesses cuidados também, dos cuidados nutricionais, a importância de ter esse acompanhamento, e os estudos estão mostrando, e cada vez mais, a importância do estado de saúde, como repercute na saúde reprodutiva. Então, sem dúvida, tanto a paciente que vai se programar para pensar em liberar, engravidar, um planejamento reprodutivo, com um planejamento de congelamento, de retardar a maternidade, a gente tem esse olhar aí, né, para essa saúde integrativa. Então, eu valorizo muito tudo isso, e isso tem trazido também outras oportunidades. Eu vi que vocês investiram aí num programa educacional, estilo podcast também, e fazendo essa transição multidisciplinar, buscando outros especialistas e tudo. Isso. Porque existe uma barreira muito difícil de crescimento e expansão, que tem que educar o profissional de saúde e tem que educar o público leigo, principalmente. Isso. Porque o infértil, ele tem pressa, de alguma forma ele vai te encontrar, ou vai encontrar, vai buscar, ele vai buscar. Os férteis, já mais difícil. Já. Mais difícil. Já, porque a prioridade não é essa. Na verdade, existem outras prioridades ali na frente. Isso. E uma coisa que tem me preocupado muito também é essa idade, né? A idade, ela vem modificando. Então, as pessoas estão buscando realmente, de fato. Nós estamos observando no consultório mulheres agora ainda mais velhas. Então, 43, 44, 45 anos, que nem sequer pensavam, nunca liberaram para engravidar, estão querendo congelar óvulos ainda nessa idade. Então, a gente precisa também ter o olhar. Eu tenho uma aula que eu acho que é fantástica, que eu dei uma aula ontem, inclusive, né, para um grupo de profissionais, de colegas, que foi bem interessante, que é esse olhar para as gerações. Nós atendemos mulheres das 3 gerações, né? E cada uma vai ter uma forma de olhar diferente para a sua saúde reprodutiva, uma necessidade diferente. E os profissionais, eles precisam entender isso. Então, a gente também está seguindo também um caminho aí educacional, de vários movimentos. E para quem está na área também, eu acho que é fundamental. Às vezes, como estratégia, nós queremos realizar, vamos fazer mega eventos e tal. E não necessariamente precisa ser mega evento, porque às vezes você não atinge as pessoas que precisam ser atingidas de forma estratégica. Entendo. Então, às vezes, pequenas reuniões científicas, onde você faz ali com pequenos grupos, você cria uma ligação maior e aí você consegue se conectar melhor. Faz sentido, porque ainda há um processo de retenção muito forte no gineco. Sim. Eu gravei um podcast, aliás, antes do seu. Então, se você está assistindo agora esse podcast com a doutora Eugênia, já tem um outro episódio aqui com a doutora Ana Cláudia Brandão, que é uma juíza de direito, aqui de Recife, inclusive. Nós estamos gravando esse episódio aqui em Recife, e ela fala da importância que é o termo de consentimento livre e esclarecido na oncologia, em que o paciente precisa ser esclarecido e ter a opção de congelar ou não, ou preservar a fertilidade antes do tratamento. Então, se você quiser, se você não viu, volta aqui, deve ter aqui 1 ou 2 episódios antes
antes do da doutora Eugênia, que nós estamos conversando agora com ela depois dessa gravação. Então, ou seja, existe uma retenção de paciente por alguns especialistas. Exato. Ou ainda a pergunta, como está o seu planejamento reprodutivo, por quem está mais próximo daquele paciente, não está sendo feita essa pergunta, né? Exato. Em que momento você está de vida? Quantos? Quando você quer ter filhos? Exato. Né? E aí essa mulher demora para chegar e chega com expectativas nem sempre realistas, né? Exato. E é o nosso papel trazer essa facilidade dessa conexão. Então, promover caminhos onde essa conexão com esse profissional seja rápida, seja efetiva. Então, muitas vezes nós temos que lidar, e aí nós temos reuniões, né, também dentro da clínica, onde a gente senta para o que está tendo demanda, as estratégias, como é que a gente pode melhorar essa estratégia de chegada aqui do paciente, e a gente vai alinhando. E por isso que eu estou ficando apaixonada por essa questão da gestão. Porque, Erivelto, quando você começa a ver o resultado daquilo ali, é fantástico, funciona. Você fala, nossa, isso aqui funciona. Né? Então, vamos desenvolver aqui esse lado. E assim, e quando você vê isso, assim, a organização, todo o processo, bem gerido, as expectativas do paciente, isso. O objetivo que você quer entregar, a equipe toda treinada para entregar essa expectativa, e ver o benefício final disso, você quer que mais pessoas se beneficiem disso. Sim, né? É verdade. Ou seja, isso pode se exponencializar. Totalmente. E aí a questão da dor, que ela pode ser grande ou pequena, mas existe, ela é diminuída. Eu vejo que, assim, quando eu vejo, por exemplo, um paciente está saindo de um estado, procurando um outro de maior, porque, vamos colocar aqui o caso de São Paulo, eu fico me perguntando, sabe, tem alguma coisa errada? Porque os recursos hoje estão disponíveis. Tem 5 estados só que não têm laboratórios em si, mas mesmo assim tem programas e tem clínicas, sim, tem especialistas ali que prestam assistência. E eu sempre me pergunto, tem alguma coisa equivocada aí? Porque a jornada de alguém, de um paciente que sai do seu estado para buscar o outro, ou está desassistido localmente, ela é mais dolorosa, sim, é mais difícil e é mais caro. E mesmo assim ele se propõe, às vezes, a atingir aí, realmente, nesse ponto, pensando numa renovação, numa nova oportunidade. E é quando realmente você vê assim, o quanto que você consegue realmente conectar o seu paciente a você. Quando você diz assim, olha, você vai para tal lugar, você quer fazer comigo, vai ser assim, 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 assim. Eu topo, doutora, né? Eu topo. Você, porque aí a conexão então, se completou. Perfeito. Doutora, e a sua visão de futuro da reprodução? Você pode falar na primeira pessoa ou pode falar no mercado? Pois é, vim avançando muito. Né? E a minha visão, vou falar da minha visão dos nossos propósitos, né? Sim. E estamos aí trabalhando para trazer essa estrutura para o nosso estado, né? Sem dúvida, é um dos poucos estados que não tem ainda uma estrutura física de um laboratório de reprodução assistida, mas com o olhar ele está sendo muito modificado. Passamos por várias transições dentro do mercado de reprodução. Você é especialista nisso, pode falar muito melhor do que eu. E tivemos momentos, né, de laboratórios individuais, temos momentos e várias configurações, na verdade, né, de laboratórios de sociedade, laboratório de um dono só, laboratório de hold, enfim. E a prospecção que eu posso dizer, o Brasil dá muitas possibilidades ainda. Né? Nós temos um percentual de bebês nascidos por fertilização no Brasil, proporcionalmente são muitos bebês, mas que tem um público muito grande ainda a atingir. E principalmente falando de regiões ainda que não estão abarrotadas, como o Sudeste, né?
como o Nordeste, que agora está realmente crescendo muito mais e com muitos profissionais de alta capacidade, de fato, e trazendo um trabalho assim bem interessante. Eu acho que essa questão de olhar, dessa expansão, desse cuidado para o paciente tem realmente tem retido mais o paciente. Eu acho que é muito do que a pessoa deseja para a sua vida e para a vida de quem você consegue impactar. E aí eu falo não só do paciente, do cliente, mas também de quem está ao seu redor, dos seus colaboradores, de quem está ali. Então, hoje eu me sinto assim, eu me sinto muito feliz com toda a minha trajetória até aqui. Eu entendo que muitas vezes, em muitos momentos, eu realmente tive alguns passos em que eu acabei não dando, porque eu acreditei que ali talvez não fosse o momento, como a gente também dá passos. São escolhas. De escolhas, e de se sentir realmente confortável ou não, mas que olhando para trás, eu recebi uma vez uma frase de um profissional e eu digo, olha, onde eu chego para falar da minha carreira, eu falo sobre isso. Porque quando eu retornei, de fato, para Maceió, na cara e na coragem, e aqui também tinha vínculos públicos e tal, e fui deixando, e hoje realmente, de fato, desde 2019, que eu trabalho só exclusivamente com reprodução. E quando falo trabalho, é porque eu tinha concurso aqui em Maceió. Claro. 2018, desculpe. Você abriu mão. 2018. E abri mão mais uma vez do concurso em Maceió. Então, na verdade, quando eu retornei, esse profissional que foi meu professor da universidade, da minha faculdade em Alagoas, ele é um especialista em reprodução, ele tem a formação em especialista em reprodução. E quando eu passei com ele, a experiência que eu tive lá na preceptoria, e eu disse que ia fazer reprodução, e ele olhou para mim e fez assim, mas você não vai conseguir exercer a reprodução aqui, no nosso estado. Porque aqui não tem laboratório, eu fiz reprodução e não consegui ainda, então eu acho muito difícil você conseguir. E Erivelton, eu sou ariana. E eu gosto de desafio. Eu guardei aquilo ali para mim. Você não vai conseguir. Não é sendo rancorosa não, viu, gente? Mas eu gosto de desafio, então não me desafio, porque eu gosto. E aí eu disse, tá certo. E eu tive a oportunidade de voltar depois, e conversar novamente. E aí, tudo bom, professor? Que bom revê-lo. Você está fazendo reprodução? Estou. Mas você está levando para Recife os casos? Mas você não vai. Aí, mais uma vez, ele disse, mas você não vai ficar nessa vida muito tempo, porque você vai cansar. Vai chegar uma hora que seus pacientes não vão acompanhar você e tudo mais. E eu estou aqui. Pois é. Quem sou eu hoje e onde ele está? Nos plantões ainda, na emergência, no serviço público. Então, assim, não se impactem com nenhum tipo de resposta negativa. Não deixem que as pessoas pisem no sonho de vocês, vão em frente, porque o sonho é só de vocês, não é de ninguém, não. Então, tenham coragem e comecem. É isso mesmo. Infelizmente, esses momentos ou esse tipo de situação com determinadas pessoas machucam. Mas também nos coloca para cima, porque a gente isso vira combustível. Com certeza. E ainda mais uma mulher nordestina, né? As mulheres nordestinas são famosas que têm fibra e não abaixa a cabeça para as dificuldades. De jeito nenhum. Porque já nasce na dificuldade. Aliás, até aqui nada foi fácil. Nada foi fácil, nada. E continua não sendo. Continua não sendo. Mas é isso. E aí eu aprendi isso também, na jornada do empreendedorismo. Eu acho que é perfil também. Eu acho que eu tenho um perfil. E tudo bem, vai ter pessoas que não vai ter esse perfil e cada um vai se encontrar no seu habitat. Mas eu acho que eu entendi muito sobre essa questão do empreendedorismo, que realmente é a gente não se sentir confortável. A gente está o tempo todo realmente no desconforto. E é isso mesmo. É a disciplina da execução, doutora. Sim. Eu posso até errar, mas eu vou errar fazendo. Isso. E eu vou consertar porque alguma coisa não está legal, mas eu vou fazer. Exato. Porque no papel ou no pensamento, as dificuldades elas ficam muito grandes, principalmente no pensamento. Mas a execução, a disciplina de diariamente você executar,
ela vai te fortalecendo na linha do tempo, né? Vai criando calo. Errar todo mundo vai errar. Dar um passo em falso a gente vai dar. Mas a beleza de tudo é isso, é consertar. Eu me lembro assim, de partes de toda a sua jornada de crescimento, acompanhei algumas vezes mais perto, outras vezes mais longe, e assim, eu tenho muita admiração pela sua jornada, por aquilo que a doutora está se transformando e certamente tem muito ainda para conquistar. Parabéns. Nós estamos aqui praticamente chegando no final do nosso bate-papo aqui, o tempo passa muito rápido. Demais. Né? Incrível. Sendo maravilhoso. E, doutora, palavras finais, eu li alguma coisa que você colocou que cada um contribui com talento e dedicação para transformar vidas. Né? Um pouco aí da sua visão e o que permeia a sua metodologia de trabalho. Então, deixa uma mensagem final para quem está te ouvindo. Esse podcast, muitas vezes, os pacientes vêm escutar aqui, me mandam mensagens, outros colegas seus, principalmente, porque é um podcast que margeia aqui o business. Mensagens finais da doutora Eugênia Câmara, CEO da EC Clínica de Reprodução Assistida, como é? Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Muito bem. EC Clínica de Reprodução Assistida, doutora Eugênia Câmara, a CEO. Pois é. Por favor. Eu acho que uma das coisas que eu mais carrego, né, dentro de mim é poder inspirar outras pessoas de alguma forma. De alguma forma. Então, a gente não pode ser uma pessoa, por exemplo, na rede social, e uma pessoa dentro do consultório, uma pessoa quando estamos, né, com a nossa família, com os nossos amigos. Os pacientes, eles criam muita expectativa. E você sabe que a rede social hoje, e foi também um grande espaço que eu tive, a oportunidade, eu posso dizer que também, mais uma vez, lá em Maceió, eu acho que eu fui uma das primeiras médicas, de fato, de modo geral, a também botar a cara ali, a bater, e fazer vídeo aqui de selfie, né, e tal. Quero passar minha mensagem, minha mensagem. É isso aí. E aí a gente vai se moldando, e tal. E vai aprendendo. E você vai vendo, como eu te falei, a gente vai vendo o resultado, né? Nossa, aqui tá dando certo, isso aqui tá dando certo. Então, às vezes é só a gente tá sabendo, assim, tá bom, deixa lá falar. É isso aí. Então, assim, médica blogueirinha e tal, tá certo. Tá jóia. Daqui a pouco, lá na frente, estava lá. Como é que faz mesmo? Como é que você faz, né? Isso aí. Então, assim, é inspirar de alguma forma, é me conectar, né, com a minha proposta, com a minha filosofia, é ser a mesma pessoa que eu sou em outros lugares, é ser também dentro do consultório, é promover realmente a experiência que eu quero passar e a conexão que eu quero passar. E que, assim, nós estamos em constante transformação, né? Eu fui muitas Eugênias, né, moldadas até aqui. Busquei também muitos profissionais. Eu fiz um trabalho de autoconhecimento também gigantesco. Eu modifiquei muitas coisas em mim. Então, às vezes, nessa aula, inclusive, de gestão, eu disse, olha, gente, eu me moldei porque eu queria me encaixar no modelo, mas que eu queria me moldar porque eu sentia a necessidade de modificar, quer seja atitudes, quer seja a forma de falar com o paciente, de entender a postura e o perfil de cada paciente, de mostrar também o que eu precisava mostrar para o paciente, sem perder a minha essência, trazendo ali tudo que eu gostaria de trazer, e não só inspirar os pacientes, mas os profissionais que vêm também da mesma área, profissionais que vêm de outras áreas, e me conectar de uma forma geral. Então, é a gente encontrar o nosso propósito e seguir em frente, sem perder, sem se desviar do caminho. Perfeito. Muito obrigado por esse conteúdo todo, por passar tanta informação no sentido de inspirar as pessoas, e esse bate-papo para mim foi engrandecedor. Eu conheci outra Eugênia, posso colocar assim, confirmou a minha visão dessa nova Eugênia, e parabéns pela Clínica EC, sucesso. Obrigada. Se você gostou deste conteúdo,
lembrou de alguém aí que poderia se interessar e olha, alguém precisa escutar isso aqui, sem problema nenhum, compartilha, deixa seu comentário. Aproveito para agradecer a Criovita e a Spectrum, que apoiam este canal, que nos ajuda a manter a possibilidade de cada vez mais a gente conhecer e trocar com diversos profissionais. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você tem aí a Criovita e a Spectrum. Então, conheça um pouco mais quem são os nossos apoiadores. Doutora Eugênia, muito obrigado, um grande abraço. Obrigada também, Arivelton. Para vocês, IVF Business e amigos, termina aqui esse episódio. Eu te vejo daqui a pouco no próximo episódio. Um grande abraço.